certas ordens arcanjólicas. Uma vez, depois que o pai terminou sua lição, decidi fazer algumas perguntas a ele. Havia 1 ou 2 pontos que eu não havia entendido e que ele havia mencionado a seus alunos. Pai, você disse que existem certos arcanjos que se abrem como uma estrela de 6 pontas, encerram os malignos, os demônios, e gradualmente os transformam de dentro para fora em anjos de luz. Esses arcanjos são ordenados para esse propósito e são conscientes de si mesmos? Claro que sim, disse o pai, porque se esta ordem arcangélica não possuísse consciência de si mesma, não teria agido desta forma. Esta é a vantagem de ter consciência de si mesmo. Oh, então existem ordens arcangélicas com consciência de si mesmas, então? Sim, claro, mas não como a nossa, porque quando nossa consciência de si é assim e dizemos, eu sou o que sou e apontamos para nosso corpo material, e o eu é apenas um nome, então. No entanto, essas ordens arcangélicas possuem uma espécie de superconsciência espiritual sagrada. Eles entendem o significado de eu sou o que sou, mas sem saber o que é. Como são autossuficientes, não precisam de mais nada, mas se desejarem meditar sobre o eu, podem fazê-lo facilmente. Por exemplo, um arcanjo pode sintonizar-se com as frequências de alguém e então saber o que a pessoa sabe, pelo tempo que ele estiver sintonizado. Então, ele desconecta-se das vibrações da pessoa e retorna a si mesmo, a sua consciência espiritual sagrada, e não tem desejo de consciência de si mesmo. Em outras palavras, ele se transporta da raça humana para sua ordem. Assim como nossa igreja diz, o sistema, ordens, arcanjólico e a raça humana, lembra? Pai, perguntei, um homem pode se tornar um arcanjo? Sim, ele pode entrar no ser superconsciente arcanjólico, mas naquele momento ele deve sacrificar sua própria consciência de si. Não acontece a mesma coisa quando alguém sintoniza com a frequência de um animal ou planta, ou qualquer situação. Ele então se torna um com o objeto desejado para adquiri-lo conhecimento disso. Ele sabe que é um ser sagrado de uma grande monada, mas naquele momento ele não consegue distinguir entre tornar-se uma rosa, por exemplo, através da sintonia, ou perceber. Nesse estado em que ele é Iota ou Maria. Quando ele se desconecta dessa frequência e retorna à sua própria, ele sabe o que é e o que era antes. É como se estivesse em um sono sem sonhos, um estado de aniquilação. Entramos em um estado de consciência espiritual sagrada, que na realidade é nossa própria natureza espiritual sagrada. O que acontece então? Saímos desse estado e acordamos, como dizemos, em nosso corpo material, no tempo e no espaço, e voltamos a ser o que éramos antes, o estado limitado de autoconsciência de nossa personalidade atual. No entanto, isso requer muito estudo para você compreender totalmente. Não apenas através do pensamento e da teoria, mas através da vivência e da experiência, através do estudo sincero. Viva-o e deixe-o fazer parte de você. Viva-o através da experiência. Pai, deixe-me apenas perguntar mais uma coisa. Sim, querido. Quero saber se podemos interpretar as frequências da vitalidade etérica como amor. Ele sorriu, amor não pode ser transformado em poder. Ele permanece amor e força é força. A vitalidade etérica é um instrumento do amor, que é interpretado como força. Não os confunda. Amor é Deus e permanece amor. A vitalidade etérica é o poder da mente, o meio. Crescendo, notei algo estranho. Às vezes conversávamos em palavras, e às vezes conversávamos com nossas mentes. Eu queria ter certeza de que não era minha imaginação, então discuti isso com ele. Estudando seus ensinamentos, ainda ouço sua voz em minha mente. Observe muito atentamente o que você está lendo. Rapidamente percebi novas dimensões em seus escritos, à medida que uma nova sabedoria se abria. Eu estava um pouco assustado, mas ouvi sua voz em minha mente sussurrando novamente. Voe, minha águia, voe. Pai, a águia voa sozinha. Eu não quero ficar sozinho. Voe, muitas pessoas seguirão. Eu acredito em você. Acredite em si mesmo. Não deixe seus medos se tornarem pensamentos. Abrace-os com amor e eles desaparecerão. Não tenho medo de nada, pai. Sei que meu espírito é livre e que ninguém pode escravizá-lo. Meu corpo pode ser morto, mas minha espírito-alma sempre voará, sempre. Pai, posso te perguntar algo? Em muitas vidas lutei pela minha liberdade, mas agora estou estudando. Por quê? Quando eu estudar, vou ver por que eu estava lutando. Mesmo tendo perdido muitas vezes, não acho que é uma vergonha perder. Vergonha é só perder sem honra. Vi um sorriso em seu rosto. Pai, dizem que um pensamento que traz um sorriso tem que ser compartilhado. Leio sua mente, meu amor, e concordo com você. O caminho que você segue é muito difícil e é todo seu. Eu sei, pai, eu sei. Como a viagem com Jascalos no símbolo da vida aconteceu em 12 de dezembro de 2012. Alguns dias antes do aniversário do meu pai, em 12 de dezembro, tive uma sensação estranha de que algo iria acontecer, não consegui sentir o quê. Como era costume neste dia, fui ao cemitério e cuidei de seu túmulo, rezei e esperei. No dia 12 de dezembro, passei o dia com minha família, mas nada estranho aconteceu. Fui para a cama à noite depois do trabalho. Tudo parecia quieto, tranquilo. Ao adormecer, pelo menos achei que estava dormindo, meu pai apareceu. Ele começou a falar comigo sobre o símbolo da vida. Meu primeiro pensamento foi, pai, você vai começar a me contar as mesmas coisas de novo? Então, uma voz dentro de mim disse, põe a sua personalidade em ordem e ouça. E assim, me vi viajando com meu pai no símbolo da vida. Encontrei coisas que conhecia e outras que nunca havia ouvido falar. Foi estranho porque não só ouvi o que ele estava dizendo, mas também estava vivendo isso ao mesmo tempo. Foi uma experiência multidimensional.
No início, pensei que ele estava se dirigindo apenas a mim, usando a palavra você no singular. Mais tarde, porém, percebi que ele estava se referindo a todos vocês. Olhei em volta para ver se havia outras pessoas presentes além de mim, mas em vão. Pensei que talvez não conseguisse vê-los, talvez ele estivesse falando com alunos que vivem na Terra como eu ou com alunos de outros níveis, e ele não queria que nos víssemos, mas sim que nos concentrássemos no que ele estava nos dizendo e experimentá-lo. Então, decidi dar toda a minha atenção ao que ele estava dizendo e, ao mesmo tempo, experimentá-lo. Todos os dias, anotava para não esquecer nada. Percebi que ele continuaria passando informações dessa forma por algum tempo. Como resultado, tentei me manter em equilíbrio e encontrar algum descanso durante o dia, para poder absorver todas as informações durante a noite. Ele também me deu uma mensagem direta para todos nós, que vou transmitir a vocês no final do livro, para que suas palavras fiquem melhor gravadas em sua mente. Agora, um novo pensamento me ocorreu. Quando ele começa uma frase com todos vocês, ele pode querer que eu compartilhe tudo isso com vocês. Quem sabe? Com certeza deve haver um motivo pelo qual ele aparece para mim com tanta vivacidade e regularidade. Parece que agora é hora de focar em certos aspectos que ele mencionou. Há tantas lições gregas em meus arquivos, mas não há tempo suficiente para filtrar todo esse material. Talvez ele venha direcionar minha atenção para certos assuntos dessa forma porque vê minhas limitações no plano material. Algumas lições dos arquivos caem em minhas mãos por acaso, como por exemplo a lição sobre os caídos que encontrei. No entanto, todos sabemos que não há coincidência. Nesta lição, meu pai descreve como os arcanjos transformam existências negativas em positivas. Percebo que no meu dia a dia há muita negatividade ao redor, e sei que devemos aprender a transformar essa negatividade em boa energia, como os arcanjos fazem constantemente. Se não tivesse aprendido a fazer isso, teria ficado desesperado com o comportamento de certas pessoas. Depois de tantos anos trabalhando juntos, ainda tenho que enfrentar acusações, mentiras e mal-entendidos. É minha maneira de manter a calma e seguir meu trabalho sem ser perturbado. Não tenho tempo a perder para entrar em discussões nesse nível. Não espero que todos os líderes de grupo me ajudem, mas pelo menos gostaria que eles não me causassem problemas. Estou sinceramente tentando apresentar o máximo de material que posso do vasto tesouro que meu pai deixou para trás. E tenho certeza de que aqueles que querem prosseguir vão valorizar esse ensinamento. Estou maravilhado, tocado e elevado por meu pai estar em contato tão próximo comigo agora, e tento ser um canal claro para trazer o que ele me ensina. O que consigo lembrar, quero compartilhar com vocês. O advento do símbolo da vida. Lembro-me de meu pai, no meio dos anos 80, apresentando-nos um conceito totalmente novo sobre a pesquisa após a verdade, o símbolo da vida. Ele julgou que era o momento apropriado para revelar esse ensinamento sagrado ao mundo. Em certa ocasião, durante uma aula do Círculo Íntimo, Daskalos anunciou, o grande mestre, Pai Oyona, exigiu que eu transferisse um símbolo da vida em tamanho real das dimensões superiores para este nosso mundo material. Devo admitir que não consigo perceber o motivo desse comando. De qualquer forma, não fará mal aos não iniciados que possam vê-lo como uma imagem ou uma pintura. Mas, no entanto, quando o grande mestre magnetizá-lo apropriadamente, ele irradiará poder de modo que os estudantes que vêm aqui, mesmo aqueles do círculo externo de psicoterapeutas, serão inspirados por ele. Em breve, teremos em mãos esta pintura do símbolo da vida, desde que eu encontre algum tempo para construí-la. Inicialmente, ele estava envolvido em pintar um enorme símbolo da vida a óleo, em uma tábua de madeira de 2,20 metros de comprimento por 1,20 metros de largura, sobre a qual fixou a tela. Ele não fez nenhum esboço preparatório, nem mesmo um estudo preliminar, como os artistas costumam fazer. Ele simplesmente baixou-o dos arquivos cósmicos, que estão em todos os lugares e dentro de nós, e o apresentou a nós. As cores, os centros, os caminhos e os vários símbolos eram tão vibrantes, como se estivessem vivos. Mais tarde, ele revelou-me que esta pintura é um elemental arcanjo perpétuo e vivo, feito com a permissão, assistência e inspiração do Logos e Oyona, o Espírito Santo e os Santos Arcanjos, nossos irmãos. Ele secretamente introduziu o ensino do símbolo da vida a um pequeno grupo de pesquisadores do Círculo Íntimo. Todas as informações e conhecimentos anteriores provaram ser luva de mão com a nova doutrina. Sob sua orientação inspirada, tudo se encaixou perfeitamente e elegantemente no símbolo da vida. Em breve, percebemos que este divino símbolo era um código pão universal preciosíssimo, e que quem possuísse suas chaves poderia aproximar-se de todos os mistérios. Além disso, o símbolo levaria o pesquisador após a verdade à grande ciência da sintonia e, portanto, à unificação com o divino. Sintonia é nossa capacidade inerente de ajustar nossas vibrações à frequência de qualquer outra existência ou ser a ponto de podermos observar e estudar sua natureza. A sintonia é alcançada antes da unificação. A unificação é um estado de superconsciência em que um ser é capaz de se fundir totalmente em um estado de unidade completa com qualquer outro ser ou existência, e com o ser absoluto em teose, sem jamais abandonar seu ego autoconsciente. O ensinamento do Deus-Homem Joshua Emmanuel Cristo pode ser representado e representado no símbolo da vida, até o último detalhe. O apócrifo e altamente simbólico livro do Apocalipse de São João Evangelista, nosso mestre Pai Oyona, está miraculosamente incorporado no símbolo. Que revelação! Eu fiquei fascinado. Mais tarde, meu pai se envolveu apaixonadamente dia e noite com a escrita de seu livro O Símbolo da Vida, da Symbol des Lebens. Ele sintonizou seu espírito alma ego aos planos mais elevados do divino, para apresentar a este mundo outro aspecto brilhante do multiforme diamante da verdade. Você é o símbolo da vida, tudo está neste símbolo, ele costumava me lembrar em todas as ocasiões. Ele me incentivou a estudar as vibrações das várias cores no símbolo, a conhecer, ou melhor, lembrar novamente, a antiga língua egípcia, e especialmente o poder dos sons.
Os anos passaram e gradualmente ele decidiu tornar esse conhecimento público. Ele falou abertamente sobre o símbolo da vida, seu livro foi publicado e esboços dele foram dados aos pesquisadores após a verdade. No entanto, ele só revelou tudo o que era permitido revelar, prudência acima de tudo. A pintura inicial permaneceu, para fins de segurança, trancada em sua casa em Strovolos, perto da Soa. Em certo estágio, 16 anos após a ascensão de meu pai aos céus, um irmão de Atenas pediu minha permissão para tirar uma foto do símbolo. Consenti, e ao chegar com sua esposa, entramos na casa do pai, destrancamos a antiga sala de estar, anteriormente era o quarto dos meus pais, e nos aproximamos da pintura. Meu pai havia fixado na parede, como se fosse um elemento padrão da casa. A poeira reinava inevitavelmente na sala. Tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira cinza fina. Tudo menos, o símbolo da vida. O que? Um milagre. Nem uma única molécula de poeira. Estava lá imaculado, em condições imaculadas, intocado pela matéria e pelo tempo. Todos os elementos o respeitaram. Este elemento logóico sagrado, espiritual sagrado e arcanjo dentro de nós, aguarda ser revivido por cada um de nós em nosso eu consciente da personalidade atual. O símbolo da vida, uma visão geral. Ao estudar ou trabalhar com o símbolo da vida, tenha sempre em mente que ele é colocado na forma humana vista por trás, como se o estivéssemos vestindo como uma roupa. Portanto, o lado vermelho está sempre à nossa direita e o lado roxo à nossa esquerda. Nesta seção do livro, o leitor observará que há várias repetições relacionadas ao estudo e trabalho sobre o símbolo da vida que se entrelaçam com o assunto principal de cada capítulo. Como a repetição foi uma das ferramentas de ensino favoritas de Dascalos, ela foi tratada com respeito para manter a autenticidade das lições. As variantes de repetição nos dão a oportunidade de refletir sobre um determinado conceito, seja de um ângulo diferente ou sob a perspectiva do contexto específico de cada lição. Todos os capítulos desta seção são independentes e, portanto, podem ser estudados individualmente. A direção dos vários caminhos que conectam os centros é denotada por. Se o caminho for bidirecional, então é usado seta para a esquerda e para a direita. Para uma melhor compreensão do símbolo da vida, consulte as diversas pinturas sobre o símbolo no final deste capítulo introdutório. Consulte a pintura apropriada para se familiarizar com a numeração dos centros e dos caminhos no símbolo, bem como em nossos corpos. Lembre-se sempre de que você está estudando um símbolo vivo e não uma mera construção mental. O homem possui 7 corpos ou melhor 7 veículos para expressar seu espírito alma ego eu nos 7 céus ou universos, que estão em unidade absoluta, o material grosso, o etérico, o psíquico, o noético inferior e superior, o noético e o supernoético corpo. Estes dois últimos devem ser considerados como estados de ser. Recomenda-se ao leitor estudar o livro de Dascalos The Symbol of Life, da Symbol des Lebens, 1998. #o símbolo da vida, introdução. O símbolo da vida é um símbolo vivo arquetípico pan-universal composto relacionado à manifestação da vida ser absoluta. Ele retrata os múltiplos estados de consciência e autoconsciência do Deus ser absoluto envolvido na gênese do cosmos, na manifestação das várias ordens arcangélicos e do ser humano, o homem celestial. Introdução. Observando o símbolo da vida, podemos ver que ele consiste em A. Luzes de cor, em uma variedade de combinações e tons. B. Formas geométricas, como arcos, triângulos, círculos, quadrados, estrelas e muitos outros símbolos simples ou compostos. Algumas dessas formas circulares são chamadas de centros. C. Conexões entre os diferentes centros, que são chamados de caminhos. As cores. São elas, vermelho, amarelo, verde, azul, roxo em todos os tons e matizes, bem como preto e branco. Os 10 centros sagrados. Os 10 centros sagrados estão alinhados ao longo de 3 colunas verticais, pilares ou caminhos. Esses centros são centros de consciência ou autoconsciência, ou ambos. Eles compreendem um grande triângulo no topo do símbolo da vida e 9 centros circulares, 3 em cada coluna. Todos os centros carregam um número sagrado de 1 a 10, que denota o estado vibracional do centro, bem como o trabalho realizado em cada centro individual. O grande triângulo divino, bem como seus 3 triângulos menores, carregam o número 1. Os centros 6, 9 e 10 estão situados na coluna central. Os centros 2, 5 e 8 estão na coluna direita. Os centros 3, 4 e 7 podem ser vistos na coluna esquerda. Através do movimento, aquela cinética ou movimento primário aparece, o que nos dá luz. E assim, a luz torna-se a expressão do ser absoluto, o Logos Pão Universal e o Espírito Santo. Esse trabalho complexo e magnífico é ainda representado pelos 5 pequenos arcos brancos e os 2 semicírculos brancos conectados ao grande triângulo triádico sagrado no topo do símbolo da vida. Aqui, a luz é expressa de 3 maneiras: movimento cinética, movimento e vibração. Isso fica evidente nos 2 caminhos aos lados do símbolo da vida, o logóico à direita e o espiritual santo à esquerda, bem como no grande triângulo dourado da Santíssima Trindade no topo do símbolo, que é comum tanto à expressão logóica quanto à espiritual santa. O grande triângulo simboliza a sabedoria total, o poder total e o amor total do Deus ser absoluto. Vemos a cor preta do ser absoluto no triângulo invertido no topo da coluna do meio, abaixo do primeiro caminho horizontal entre os centros 2 e 3, bem como nos centros 2 e 8. 3 colunas, pilares ou caminhos correspondentes à descida da Santíssima Trindade originam-se do grande triângulo. A coluna central ou média amarela dourada representa a descida direta do Pai, enquanto a coluna direita é para a descida do Logos Pão Universal e a esquerda para a descida do Espírito Santo.
A coluna direita e todos os seus centros, 2, 5 e 8, estão embutidos na luz dourada do Logos Pão Universal, enquanto a coluna esquerda e todos os seus centros, 3, 4 e 7, estão banhados na luz púrpura do Espírito Santo. Fora do símbolo, do lado direito, podemos ver a cor vermelha, enquanto do lado esquerdo observamos a cor púrpura. O roxo é o fogo espiritual santo e o vermelho é a luz logóica. Em essência, o lado esquerdo está sob o domínio do Espírito Santo e o lado direito sob o domínio do Logos. O arcanjo Miguel, Macael, está eternamente conectado à luz logóica e o arcanjo Rafael, à luz espiritual santa. Podemos ver luz branco-rosada em torno do centro 6 do coração e luz azul-céu em torno do centro 9 do plexo solar. As colunas à direita são pontos de descida para nosso espírito ego-eu, até nossa encarnação, que ocorre no centro 10, o centro mais baixo. Os centros da coluna esquerda são pontos de descida para o Espírito Santo sem forma e os poderes arcangélicos. Portanto, tanto a coluna direita quanto a esquerda são caminhos de descida, de poderes e expressões do Ser Absoluto. A coluna central ou média é a descida direta do Ser Absoluto, Deus Pai, até o mundo material. Nós, seres humanos, começamos nossa jornada de volta para casa, nossa ascensão de volta ao Pai a partir do centro 10, o centro mais baixo. Temos 3 caminhos ascendentes à nossa disposição. Em primeiro lugar, temos a coluna central, que é a principal coluna ascendente para os seres humanos, 10961. Neste caminho encontraremos os fenômenos da vida, mas também a verdadeira vida do Ser Absoluto. Neste caminho também expressaremos nossa autoconsciência logóica, para percebermos o que realmente somos como espírito alma ego-eu. Receberemos consciência espiritual santa, que nos dará contato consciente e superconsciente direto com todos os fenômenos da vida. Esta coluna central em nosso corpo material é equivalente à nossa coluna vertebral. Em segundo lugar, temos a coluna ascendente direita como caminho 108. É a escada de 12 julgamentos e iniciações sucessivas e nosso caminho em direção à liberdade do fardo de nossa pequena personalidade atual. Como já mencionamos, a coluna direita é ascendente e descendente, ascendente para nós, seres humanos, e descendente para a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Finalmente, a coluna espiritual santa esquerda também é ascendente e descendente, 3 seta para a esquerda e para a direita 4 seta para a esquerda e para a direita 7 seta para a esquerda e para a direita 10. É ascendente para o ser humano ascendente, é a escada de Jacó com os 12 degraus, 107. Através desta escada, entramos em contato com as ordens arcangélicas, inicialmente subconscientemente, conscientemente como professores e superconscientemente como semideuses. Centro 1, o centro do grande triângulo divino. O grande triângulo sagrado vertical simboliza o Ser Absoluto em sua expressão absoluta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na medida em que é possível para os humanos compreendê-lo. O pequeno triângulo invertido no meio do grande triângulo divide o grande triângulo em 3 triângulos menores em luz amarelo-dourada. O triângulo menor superior no grande triângulo simboliza o Ser Absoluto, Deus Pai, e no corpo humano está situado como um centro etérico acima da cabeça. O triângulo menor direito simboliza o Logos Pão Universal e encontra o centro 2, que consiste nas monadas sagradas. Macrocosmicamente, é o Ser Absoluto em sua onipresença, ainda para descer no centro 6 como o Cristo Logos Pão Universal. O triângulo menor esquerdo simboliza o Espírito Santo onipotente e encontra o centro 3, onde podem ser encontradas todas as ordens arcangélicas, tronos, principados, ordens, Micaéis, Rafaéis, Gabriéis, Uriéis e muitos mais conhecidos e desconhecidos para nós, em sua hipóstase arcangélica e no Espírito Santo sem forma. O triângulo invertido central com a cor preta no topo e as cores vermelha e roxa embaixo é o ponto de partida para o caminho de descida de Deus Pai na criação. A partir daqui, o Ser Absoluto desce em sua vontade e prazer, Deus em expressão, dentro de sua divindade, Deus em seu estado causal. Este primeiro caminho começa no topo do triângulo invertido central, da área da cor preta estática. O caminho continua para baixo até atingir o centro 6, a posição central do Sol noético simbolizado como uma estrela de 6 pontas. O triângulo invertido também corresponde aos 2 hemisférios do cérebro no corpo humano. O hemisfério direito é o lado logóico do cérebro e o esquerdo é o lado espiritual santo do cérebro. As partes escuras dividem a autoconsciência e a consciência no nível do Ser Absoluto, de modo que nossas memórias de experiências passadas são esquecidas de encarnação para encarnação, ativando assim a misericordiosa lei do esquecimento. Os eventos são esquecidos, mas não perdidos, pois podemos acessá-los novamente nos primeiros estágios da teose. As monadas sagradas além do número representam a multiplicidade ou pluralidade do Ser Absoluto e são representadas como manchas vermelhas com um ponto preto central. O ponto preto é o estado estático do Ser Absoluto e, para o homem, simboliza nosso eu interior, o eu espírito ego. A mancha vermelha simboliza nossa hipóstase eterna, que deriva de nossa natureza hipostática, ou seja, nossa capacidade natural de expressar nosso eu interior na criação. Esses 2 pontos estão unidos como uma única monada sagrada. Cada monada sagrada projeta bilhões e bilhões de monadas sagradas imortais nos mundos da criação, todas as ordens arcangélicas e o arcanjo homem. O caminho entre os centros 2 e 3 é bissecado pela coluna central, formando assim para o homem ascendente a terceira cruz sagrada, se vista do centro 10 em direção ao centro 1. O centro da Santa Cruz não é visível. Une nossa natureza superior e inferior. Em nosso corpo corresponde ao cerebelo. O centro 2 está conectado a 3 caminhos. A. O caminho horizontal, 2-3, para a esquerda, o caminho arcangélico ardente. B. A descida vertical, 2-5, o caminho da luz, de onde as monadas sagradas descerão. C. A diagonal, 2-6, em direção ao centro 6, o caminho do fogo e da luz. Este caminho, em princípio, é apenas para ascender do centro 6 em direção ao centro 2. O centro 2, no corpo humano, está situado acima do ombro direito em nosso corpo etérico.
Hashtag o símbolo da vida, continuação. Hashtag centro 3, o centro do grande relâmpago. Neste centro, o Espírito Santo e as ordens arcangélicas concebem a vontade e prazer do Ser Absoluto para se manifestar em si mesmo. Assim, eles covibram sua própria livre vontade e prazer com o grande trabalho a ser empreendido. O grande relâmpago é a mente como supersubstância que está prestes a vigorar o majestoso mundo de ideias, leis, princípios e conceitos do centro 4, para manifestar as formas e posteriormente a multidão de formas vivas além do número. Deste centro espiritual santo, não há entidades para a encarnação. Mas há arcanjos irmãos da ordem dos tronos, um para cada um de nós, que passarão do centro 3 de volta ao centro 2 e assim se tornarão Metatronius, um arcanjo após o trono, para nos guiar e estar conosco em nossas encarnações como nosso arcanjo guardião. Além disso, mais 7 arcanjos, cada um pertencente a uma ordem diferente, nos acompanharão como trabalhadores sempre fiéis sustentando todos os nossos corpos durante todo o ciclo de nossas encarnações, um Miguel, um Rafael, um Gabriel, um Uriel e mais 3 arcanjos. O centro 3, no corpo humano, está acima do ombro esquerdo em nosso corpo etérico. Hashtag centro 4, o mundo das ideias, leis, princípios, conceitos e formas. O grande relâmpago desceu para este centro e as monadas espiritual santas estão covibrando com o mundo das ideias e tudo o que há na criação, para manifestar incessantemente a multidão de formas em todos os reinos da vida. Aqui, o Espírito Santo trabalha diretamente e não através dos arcanjos. Este centro espiritual santo 4, no corpo humano, está situado sob a axila esquerda. Centro 5, o centro da ideia do homem ou homem celestial. Aqui encontramos a ideia do homem, o arcanjo homem, em sua natureza hipostática, significando nossa natureza em expressão. Este centro está em luz amarelo-dourada como todos os outros centros da coluna logóica direita, e consiste em um triângulo vermelho vertical com uma cruz vermelha nele. O triângulo é a natureza triádica do homem, refletida como as tríades de espírito, alma, personalidade e de corpus noético psíquico material grosso. A cruz simboliza os 4 elementos, éter, fogo, água, terra. E terra, em uma união harmônica e equilíbrio, aqui, eles estão apenas em seu estado noético. Deste centro, recebemos nosso átomo permanente, compreendendo a tríade nosso átomo noético permanente, fogo, nosso átomo psíquico permanente, água, e nosso átomo material permanente, etérico. Note que o átomo permanente é um em 3 e ainda os 3 são um. Do caminho vertical direito, chegamos ao centro 8, vestidos como átomos permanentes com todas as vibrações da matéria, ainda não para encarnar, mas para criar, para construir nosso estado de autoconsciência. O centro 5, no corpo humano, está situado sob a axila direita. Centro 6, o centro do Cristo Logos como uma estrela de 6 pontas, o centro do coração e do eu consciente da personalidade permanente. O centro 6 é o símbolo do Cristo Logos Pão Universal, o sol noético denotado como a estrela de 6 pontas amarelo-dourada com uma cruz vermelha nele. É também o centro do coração e do nosso eu consciente da personalidade permanente. O símbolo está banhado em uma luz branco-rosada. O sol significa o calor do amor incondicional do Logos Pão Universal, enquanto a luz branca-rosada quente denota o amor incondicional do Cristo Logos Pão Universal, como foi expresso por Joshua Emanuel. O triângulo vertical da estrela de 6 pontas simboliza a Santíssima Trindade em seu estado divino, enquanto o triângulo invertido é a manifestação da Santíssima Trindade na criação. A cruz vermelha representa a lei da tetractis, a lei dos 4 elementos, em expressão no terceiro, quarto e quinto mundos dimensionais, e além. A cruz, toda cruz, também simboliza o equilíbrio entre autoconsciência e consciência. Da mesma forma, temos que equilibrar o conceito de todos os pares de opostos como bom e mal ou dor e prazer etc., mantendo uma posição intermediária entre os dois polos opostos. Assim, o equilíbrio entre nossos corpos material, psíquico e noético é alcançado. Este trabalho também pode ser simbolizado como um triângulo equilátero perfeitamente equilibrado. Aqui, na cruz, a segunda crucificação acontecerá, entraremos em et amém com o Cristo Logos Pão Universal, depois. Recebendo o batismo de fogo. Entraremos em Cristo enoestésia, uma palavra composta grega, que significa tornar-se um com o Cristo Logos, ser assimilado com a consciência crística. Seremos capazes de expressar nosso eu consciente da personalidade permanente. Este é o trabalho de muitas encarnações, unir o noético superior ao mundo noético inferior através do equilíbrio dos 4 elementos. Aqui, a personalidade atual está sintonizada com o ego superconsciência, e este é o triunfo após a crucificação. Esse processo é representado no Antigo Testamento. Moisés, o eu alma ego, unirá-se a Rebeca, a unidade entre a personalidade atual e a personalidade permanente. Aqui também encontraremos Hermes Trismegisto. No coração, haverá a transformação em espírito e fogo. A primeira ressurreição de nossa personalidade atual ocorreu na primeira cruz no ponto médio do caminho 7 seta para a esquerda e para a direita 8, em nosso caminho para o centro 6 do centro 9. Em nossa primeira crucificação, denunciamos nosso tempo e lugar pequeno eu, nossas fraquezas e desejos desenfreados. Macrocosmicamente, o centro 6 simboliza os universos noético e noético. Mesocosmicamente, representa a contraparte noética do planeta Terra e todas as contrapartes noéticas de outros sistemas solares, galáxias etc., que vibram de acordo com os 4 elementos. Microcosmicamente, este centro simboliza nosso corpo noético e seu duplo etérico. O centro 6, no corpo humano, é o coração material. Centro 7, o centro das 7 chamas. Neste centro, as 7 chamas vermelhas simbolizam as 7 ordens arcangélicas trabalhando no mundano e em nossos corpos. A energia espiritual santa desce da coluna púrpura esquerda para este centro de fogo. Segundo a mitologia grega, aqui está a oficina de Hefesto. Através deste centro, a expressão espiritual santa da vida sustenta nosso corpo material.
A partir daqui, o Espírito Santo transfere vitalidade etérica através de nosso corpo etérico para nossos corpos material e psíquico. O centro etérico 7 está situado na área do baço. Centro 8, o centro da alma. Dentro dele há um pequeno círculo vermelho e um ponto preto no meio. Este círculo vermelho é tangente a uma linha reta horizontal vermelha. É o símbolo de nossa alma, bem como do homem antes de sua encarnação. O ponto preto é nossa natureza divina, nosso eu espírito ego. O círculo vermelho simboliza a eternidade de nossa hipóstase. As duas extremidades da linha vermelha indicam nossa natureza divina e nossa existência humana. A linha vermelha em si denota os três mundos do mundano. Assim, uma interpretação combinada do símbolo significa que nosso espírito ego-eu, vestido em uma hipóstase eterna, é expresso nos mundos noético, psíquico e material grosso, carregando nossa natureza divina e nossa existência humana. O centro 8, no corpo humano, está situado na área do fígado. Centro 9, o centro da estrela de 5 pontas e da lua crescente, o centro de nossa personalidade atual. Do centro 8, nosso espírito eu desce para encarnar no centro 9 do mundo psíquico, para vestir o corpo psíquico. Macrocosmicamente, simboliza o universo psíquico. Mesocosmicamente, representa a contraparte psíquica do planeta Terra e todas as contrapartes psíquicas de outros sistemas solares, galáxias etc., que vibram de acordo com os 4 elementos. Microcosmicamente, este centro simboliza nosso corpo psíquico e seu duplo etérico. No centro 9 entramos em nossa hipóstase autoconsciente, no reino esmeralda de nosso mundo psíquico, que é cercado pela luz azul céu de Gabriel, Cavireu. Aqui, temos os 49 subplanos do mundo psíquico. No centro 9, encontraremos a lua crescente azul como a lei da dualidade e a estrela de 5 pontas simbolizando nossa personalidade atual, o eu consciente. Está situado no plexo solar de nosso corpo. A estrela de 5 pontas está sob o domínio do arcanjo Gabriel. O triângulo branco vertical da estrela simboliza nossa natureza divina. E os outros 4 triângulos amarelo-dourados denotam nossa natureza logóica. Aqui, temos as 5 virgens sábias e as 5 insensatas da parábola. A lua crescente nos dá a percepção de 2 estados opostos, o escuro e a luz, os infernos e os paraísos nos mundos psíquicos, que entramos através da estrela de 5 pontas. Aqui, nossa personalidade atual, autoconsciência, viverá suas primeiras experiências nos mundos psíquicos. Neste centro, no duplo etérico, temos o subconsciente, que diz respeito à autoconsciência da personalidade atual com todo o mundo dos elementais. A maior parte do trabalho é feita no plexo solar. Aqui, o perdão e a purificação da personalidade atual serão realizados. Movendo-se do centro 9 em direção ao centro 6, devemos equilibrar em nós o número 7, 4 mais 3, a tetractise e o triângulo, uma vez que tenhamos superado primeiro as influências desfavoráveis do número 5, de acordo com a parábola das 5 virgens sábias e 5 insensatas. Centro 10, o centro da matéria grossa e de nosso corpo material. Do centro 9 descenderemos pelo caminho central até o centro 10, o centro mais baixo. Aqui, finalmente seremos vestidos de matéria e obteremos nosso corpo material. Agora, nossa descida para o mundo material grosso está completa. Neste centro, podemos encontrar uma pirâmide de 4 lados e 2 triângulos, e um vertical e outro invertido. Esta é a lei da tetractise, a lei dos 4 elementos, em expressão no mundo tridimensional. A pirâmide de 4 lados eventualmente se tornará nossa oficina. Macrocosmicamente, simboliza o universo material bruto. Mesocosmicamente, representa o planeta Terra em seu duplo etérico e todos os outros sistemas solares, galáxias etc., com seus duplos etéricos que vibram em relação aos 4 elementos. Microcosmicamente, este centro simboliza nosso corpo material e seu duplo etérico. Aqui temos um corpo e uma existência consciente, mas ainda não autoconsciência. Agora no centro 10, o homem está em seu estado material no mundo tridimensional. O centro 10, no corpo material, está situado na área dos genitais. Conclusão. Este texto oferece uma visão geral complexa do símbolo da vida, apresentando os diferentes centros, caminhos e cores envolvidos. Ele descreve a relação entre os diferentes níveis de existência, desde o absoluto até o material, e destaca a importância do equilíbrio e da harmonia entre os vários aspectos do ser humano. O símbolo da vida é uma ferramenta poderosa para a compreensão da natureza humana e do cosmos, oferecendo uma visão holística da realidade. No centro 10, as 3 colunas do símbolo da vida convergem, agindo sobre nós, mas também servindo como escalas ascendentes. Aqui, podemos ver as correntes positivas e contrapositivas como campos elétricos e magnéticos. O lado direito vermelho é a energia elétrica e o lado esquerdo roxo é a energia magnética. Aqui, as duas correntes eletromagnéticas se encontram e dominam, fogo e luz se fundem. Quanto à nossa ascensão do centro 10, lembre-se que quando passamos pelas várias etapas, não estamos nos movendo no lugar, mas através de estados. Por exemplo, nas 3 etapas em nosso caminho do centro 10 ao centro 9, temos que nos tornar mestres de nosso duplo etérico, da meditação e da razão. Também temos nossa ascensão do lado direito, do centro 10 ao centro 8. Essa ascensão diz respeito aos 12 trabalhos de Heracles, Hércules, em grego, onde nosso trabalho é purificar nossa personalidade atual. Voltaremos a isso mais tarde. Finalmente, na coluna esquerda, encontramos a escada de Jacó de 12 degraus, caminho 107. Esta é uma difícil ascensão em direção às ordens arcangélicas do fogo. Nesse caminho, entraremos em contato com os poderes, que estão em nossos duplos etéricos. Temos que superar as várias provas e iniciações que esses poderes nos impõem e assim ser capazes de sintonizar com eles.
Encontraremos o divino poder dos arcanjos e gradualmente os encontraremos no caminho do centro 10 ao centro 7, que começa do lado esquerdo de nossa pelve e termina do lado esquerdo, em nossa axila. Assim, o centro 10 é, digamos, o ponto de partida para a ascensão de nossa personalidade atual através do duplo etérico, que se desenvolverá e será expresso no seguinte centro 9, que é o plexo solar, o principal acumulador de nosso duplo etérico, que está situado no duplo etérico de nosso mundo material. Inevavelmente, o homem deve usar todos os caminhos para obter experiência. ####4. O caminho direito 108 dos trabalhos de Heracles. O centro 10 ao centro 8 é uma escala ascendente com 12 degraus. Temos que passar por muitos testes ou tribulações diferentes. Cada etapa é uma purificação de nosso corpo psiconoético. Cada etapa é uma tarefa e um julgamento que termina em vitória ao longo de os 12 trabalhos de Heracles. Nossa contínua luta pelo desenvolvimento de nossa personalidade atual. Sempre ao nosso lado está nosso arcanjo guardião. Nos primeiros passos, o arcanjo Gabriel está sempre presente, enquanto nos últimos passos encontraremos o arcanjo Miguel. Portanto, este é um processo que leva à purificação de nossa personalidade atual, que na mitologia grega antiga é simbolizada pelos trabalhos de Heracles. Para começar, vamos ver quem foi Heracles. O herói foi filho de Zeus, o ser absoluto, e de Alcmena, que simboliza a ideia do homem e sua manifestação nos mundos da dualidade e separação. Portanto, Heracles é a manifestação de um deus imortal vestido com a ideia do homem. Heracles é nosso eu interior, após passar pela ideia do homem. O primeiro evento espiritual em sua vida é o confronto com as duas cobras, que são as duas correntes eletromagnéticas que surgem do fogo sagrado na base da coluna vertebral, no cóccix. Quando entrelaçados e em combinação com a coluna central, eles compreendem o caduceu de Hermes, o símbolo do místico. O estrangulamento das cobras no berço indica a natureza divina do herói, através da qual ele se torna mestre dos dois caminhos, o logóico e o espiritual santo, embora ainda esteja no centro mais baixo, o centro 10. A mitologia grega antiga aponta que Heracles pecou ao desejar encarnar, e portanto estava sob o comando de seu primo Euristeu e teve que cumprir todos os seus desejos. Euristeu era o rei de Micenas, representando o ser absoluto em sua vontade e prazer como expressão logóica, bem como o guardião da lei da dualidade e separação nos mundos do mundano. Heracles está destinado a alcançar um estado de teose, deixar seu pequeno eu para trás e alcançar a imortalidade, sua natureza divina. Somos todos Heracles. A mitologia grega antiga distingue 12 trabalhos. No entanto, nós como pesquisadores após a verdade no plano material bruto nos concentramos nos primeiros 10 trabalhos, para o cumprimento de nossa ascensão do lado direito. Os 12 trabalhos de Hércules. 1. O primeiro trabalho, matar o feroz leão de Nemeia, refere-se à aniquilação da raiva, ira e fúria. Este trabalho diz respeito à luta do homem para prevalecer sobre seu hábito incapacitante de raiva. O leão representa a raiva. A raiva não pertence aos estados psíquicos, mas é um tipo de expressão de nossa personalidade atual. É um estado negativo que ganha vida de nosso egoísmo. Não há desculpa para a raiva. A raiva não é um poder, mas uma fraqueza. O verdadeiro poder é ser calmo e prosseguir com nosso desenvolvimento. Quando ficamos com raiva, não conseguimos nada. Este trabalho pertence exclusivamente à personalidade atual. Não teremos apoio de nosso arcanjo guardião. O herói encontrará o leão em uma caverna, que significa nosso corpo e seu subconsciente. De dentro da caverna, que está em uma floresta escura, podemos ouvir o rugido. Hércules usa ambas as mãos para matar o leão por estrangulamento. As mãos simbolizam os corpos noético e psíquico, razão e emoção, que são controlados por nosso eu-alma. Usaremos esses para matar o egoísmo de nossa personalidade atual. Hércules então despedaça o leão raiva e usa sua pele como armadura. Embora tenhamos matado nossa raiva, por causa do ambiente em que vivemos, devemos usar a pele do leão como disfarce. Como não expressamos mais raiva, não devemos levar os outros a pensar que somos fracos. A pele vai nos proteger. Se a raiva é a característica do não iniciado, então a pele do leão é a dignidade do iniciado, a dignidade do nosso ser interior. 2. O segundo trabalho, matar a hidra de Lerna de muitas cabeças, relaciona-se ao controle sobre nossos desejos. 3. O terceiro trabalho, matar os pássaros estinfalios, diz respeito ao trabalho em um tipo especial de elemento que habita nosso subconsciente. 4. O quarto trabalho, capturar a corça de Serineia de chifres dourados, que era sagrada para a deusa Ártemis, diz respeito ao nosso corpo material, temos que nos tornar mestres de nosso corpo material, carregando-o como a lei de causa. 5. O quinto trabalho, capturar o javali de Erimanteu, aborda nosso egoísmo descontrolado. 6. O sexto trabalho, limpar os estádios de Algeu, diz respeito ao nosso subconsciente, que são os estábulos, onde a sujeira nos estábulos corresponde às manchas em nosso subconsciente. Devemos limpar esses estábulos, desviando-os os 2 rios para passar pelos estábulos e, assim, limpar a sujeira. Os 2 rios simbolizam as 2 correntes eletromagnéticas e a água é a energia psicoetérea, que irá limpar nosso subconsciente. 7. O sétimo trabalho é capturar o touro cretense. Aqui, o touro novamente simboliza o egoísmo, neste caso a ego-personalidade. O mar ou Poseidon simboliza o mundo psíquico. 8. O oitavo trabalho, capturar as éguas devoradoras de homens de Diomedes, diz respeito ao nosso egoísmo, que é Diomedes, e as 4 éguas, cavalos, que são os 4 elementos em estado destrutivo. Os pés das éguas simbolizam a lei da Tetráctis. O homem tem que aprender a não abusar dos 4 elementos em seus corpos, porque isso traz muita dor. 9. O nono trabalho é obter o cinto, de Hipólita, a rainha das Amazonas. As Amazonas simbolizam nossos centros psiconoéticos. Hipólita simboliza a personalidade atual.
O cinto dourado é a conexão entre nossos três corpos através de seus respectivos duplos etéricos. Este cinto simboliza nosso controle sobre a vitalidade etérica em nossos três corpos e nosso domínio da energia no plexo solar. Uma vez que nos tornamos mestres deste cinto, além do domínio de nossos corpos e duplos etéricos, nos tornaremos mestres da capacidade de perceber a eternidade. 10. O 10º trabalho, conduzir o gado de Gerion, é semelhante ao da captura das éguas de Diomedes. Gerion simboliza nosso egoísmo em suas três expressões nos mundos material, psíquico e noético. Quando nossa personalidade atual abusa de nosso ego, o desejo enlouquece nosso ego. Isso transforma nosso ego em egoísmo ou egoísmo. Nós, como heróis, temos que capturar, mas não matar nosso egoísmo e torná-lo inofensivo. 11. O 11º trabalho é obter as maçãs douradas das Hesperides. As maçãs simbolizam planetas, estrelas e sistemas solares. Devemos tornar-nos mestres da exosomatose além dos planetas psíquicos e noéticos. 12. O 12º e último trabalho é capturar, mas não matar, Cerberus, o cão de guarda do submundo. Cerberus tinha um corpo de cachorro com. 12. O 12º e último trabalho é capturar, mas não matar, Cerberus, o cão de guarda do submundo. Cerberus tinha um corpo de cachorro com 3 cabeças e uma cauda de dragão, com serpentes venenosas emergindo. Este trabalho é a iniciação mais difícil e mais horrível de todas. Devemos descer ao submundo para encontrar Plutão, o governante do submundo, e pedir sua permissão para capturar Cerberus, o guardião leal e sempre fiel dos portões deste mundo. Agora, o que Cerberus simboliza? A lei, que restringe a reentrada, uma vez que entramos nos mundos psíquico e noético. Cerberus nos impede de retornar ao nosso corpo material e, portanto, simboliza o guardião de nossas encarnações. Como místicos, devemos nos tornar mestres de nossa capacidade inerente de expansão consciente de si mesmo. Devemos unir as memórias entre encarnações, entre nossas expansões e nossa exosomatose, nos mundos psiconoéticos. Cristo disse, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, João 8h51, e também mas eu vos digo verdadeiramente, há alguns aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, Lucas 9h27. Meditação preliminar, equilibrando os corpos. Todos os exercícios deste livro devem começar com a meditação preliminar, que nos permite sacudir os fardos da vida cotidiana, equilibrar nossos corpos e nos preparar para entrar em estados mais elevados de consciência. Quando praticada sozinha, a meditação preliminar é um exercício matinal benéfico para centrar a personalidade, energizar o corpo e nos preparar para os desafios do dia seguinte. Exercício de meditação preliminar ***. Relaxe completamente e sinta seu corpo material. Devemos amar e respeitar nossos corpos. Eles são um presente de nosso Pai. Concentre-se e sinta seus dedos dos pés. Esteja totalmente consciente de que você está agora em seus dedos dos pés. Respire profundamente e mova-se muito lentamente até os joelhos. Sinta e veja seu duplo etérico. Veja-o brilhar dentro e ao redor de seu corpo material. É vida. Dos joelhos, mova-se lentamente para cima até o abdômen, até o plexo solar, que fica atrás do umbigo. Respire profundamente e concentre-se neste centro. Inspire e veja a energia luminosa azul celeste irradiando do seu plexo solar por todo o seu corpo. Exale. Veja todo o medo, dúvida e escuridão deixando seu corpo. Agora, suba até o peito. Veja uma luz branco-rosada irradiando do lugar do seu coração. Silencie suas emoções e seus desejos. Sinta apenas amor em seu coração. Ame a vida. Ame a si mesmo. Ame todos os seres humanos. Foque especialmente seu amor naqueles que você acredita serem seus inimigos. Expanda a luz branco-rosada para cobrir todo o planeta. É sua casa temporária. Como personalidade, você vive neste planeta, mas como espírito-alma, o planeta vive em você. Mova-se para cima e veja um sol dourado dentro e ao redor de sua cabeça. Limpe seus pensamentos. Há apenas pensamentos criativos em sua mente agora. Veja como todo o duplo etérico do seu corpo material está brilhando e cintilando em luz branca. Observe cuidadosamente e observe todas as cores mencionadas anteriormente dentro da luz branca. Respire profundamente e deseje boa saúde para seu corpo. Trabalhando dentro de uma pirâmide psiconoética de 4 lados, sintonização arcanjo. Em muitos exercícios, a meditação preliminar é seguida pela sintonização arcanjo. Neste exercício, construímos uma pirâmide psiconoética de 4 lados. Para construir a pirâmide, visualizamos um grande quadrado em um chão emitindo luz branca, com um triângulo isósceles estendendo-se horizontalmente de cada lado. Cada lado do quadrado deve ter 3 a 4 metros de comprimento. Fechamos a pirâmide em um ponto bem acima de nossa cabeça, puxando os 4 triângulos para cima. A pirâmide deve ser 3 vezes sua altura. Gradualmente, você se familiarizará com a construção da pirâmide e não será necessário passar por todas as fases de montagem preliminar. Então, você simplesmente entrará na pirâmide de 4 lados e começará a trabalhar. O poder dos nomes. O poder dos nomes descreve explicitamente o trabalho a ser realizado aqui. Pirâmide é uma palavra composta grega, piramis. PYR é fogo, fogo mental em todos os estados de expressão, da chama de uma vela ao magnífico fogo supernoético inextinguível. Amis é o recipiente, o vaso. Consequentemente, pirâmide, todo tipo de pirâmide, e há muitas, é o vaso sagrado do fogo mental. Portanto, temos que nos tornar mestres da supersubstância do fogo mental, o sagrado derramamento do absoluto ser Nes Deus. Este é nosso objetivo final quando assumimos o trabalho em nosso ponto de partida na pirâmide de 4 lados. Comece com a meditação preliminar e continue da seguinte forma. Olhe para o chão com seus olhos etéricos.
Use a luz branca do seu duplo etérico para criar um quadrado no chão. Veja, sinta e ouça a energia fluir dos dedos de sua mão etérica enquanto preenche o quadrado com luz branca. Fique no meio do quadrado. Use sua mão etérica novamente para criar um triângulo na sua frente. Crie outro triângulo do lado direito. Um à esquerda. E finalmente, um atrás de você. Junte os 4 triângulos para formar uma pirâmide. Ela tem 3 vezes o seu tamanho, cheia de luz branca. Respire profundamente. Olhe para frente e veja uma luz dourada subindo dentro do triângulo. Esta é a luz do Logos. Incline a cabeça em reverência diante desta luz gloriosa. Do seu lado direito, veja chamas vermelhas subindo dentro do triângulo. Este é o Arcanjo Miguel. Abra as palmas para receber uma chama vermelha. Respire profundamente. Seu duplo etérico está lentamente cheio de luz vermelha de Miguel. Esta luz não queima, mas purifica nosso sangue. Agradeça a Miguel por sua ajuda. Olhe para o lado esquerdo e veja chamas violetas subindo neste triângulo. Este é o Arcanjo Rafael. Abra as palmas para receber uma chama violeta. Respire profundamente e veja seu duplo etérico ficar violeta. Rafael lhe dá a vitalidade etérica e a energia de que você precisa. Agradeça a Rafael por sua ajuda. Não há necessidade de se virar para ver o triângulo azul celeste atrás. O Arcanjo Gabriel lhe dá suas bênçãos abundantemente. #hashtag nossa vestimenta ou forma arcangélica. Dentro de Deus, todos os seres são iguais e diferem pouco uns dos outros. Antes e além de nossas expressões na criação, nós, juntamente com todos os outros seres, somos monadas sagradas. De nosso lar comum, alguns assumem a forma humana, enquanto outros se juntam às ordens arcangélicas. Nesse sentido, nós e os arcanjos somos irmãos. Quando vestimos nossa vestimenta arcangélica, nossa consciência superior nos permitirá compreender melhor a experiência humana, tornar-se mestres de nossos corpos, ver os céus dentro e realizar trabalho espiritual. Muitas pessoas acreditam que os arcanjos têm asas de penas que lhes permitem voar. Essas asas são na verdade raios e fluxos de energia pura. Ao assumir nossa forma arcangélica, criaremos essas asas. É prerrogativa do homem fazê-lo, já que ele também é um arcanjo. Ele é o homem celestial, ele é aquele que passou pela ideia do homem, ele é o homem arcanjo. Então, nossos irmãos no céu se alegram. Nossa vestimenta ou forma arcangélica. Comece com a meditação preliminar e continue da seguinte forma. Respire profundamente. Com suas mãos etéricas juntas estendidas à sua frente, marque um ponto no chão que emite luz branca. A partir deste ponto, use sua mão esquerda para desenhar lentamente uma linha reta de luz dourada ao longo do seu lado esquerdo até um ponto atrás de você. Veja, sinta e ouça a luz fluindo de sua mão. Agora, com a mão direita, construa uma linha idêntica ao longo do seu lado direito. Respire profundamente e visualize a luz dourada formando uma terceira linha, que conecta os 2 pontos atrás de você. Você está agora em pé no centro de um triângulo dourado de lados iguais, cada lado medindo cerca de 3 a 4 metros de comprimento. Ele está irradiando pura luz dourada. No entanto, o chão permanece branco. Visualize chamas douradas subindo do lado direito do triângulo no chão. Elas abraçam seu pé direito, sobem pela perna direita e se aproximam do seu plexo solar pela frente, onde cruzam para o lado esquerdo do seu corpo. Veja e sinta-a subir em direção ao seu ombro esquerdo, passar por baixo da axila esquerda, virar para a parte de trás do seu corpo e mover-se em linha reta até o ombro direito. Do seu ombro, elas se espalham para cima como 3 chamas douradas vibrantes, semelhantes a asas. Agora, veja chamas douradas subindo do lado esquerdo do triângulo no chão. Elas abraçam seu pé esquerdo, sobem pela perna esquerda e se aproximam do seu plexo solar pela frente, encontrando-se com a corrente ígnea direita anterior. Assim, as chamas cruzam para o lado direito do seu corpo. Veja e sinta-as subirem em direção ao seu ombro direito, passando por baixo da axila direita, depois virando para as costas do seu corpo e movendo-se em linha reta até o ombro esquerdo. Do ombro, elas se espalham para cima como 3 chamas douradas vibrantes, semelhantes a asas. Respire profunda e confortavelmente. Eleve seus braços etéricos e coloque-os dentro dessas asas de fogo dourado. Da parte traseira do triângulo, chamas brancas começam a subir e tocam suas pernas por trás. Elas ascendem entre seus pés, passam pelos genitais, sobem pela coluna vertebral e, finalmente, passam pela sua cabeça, formando uma flor de lótus brilhante a 15 centímetros acima do topo da sua cabeça. Respire profundamente. De dentro do lótus, uma serpente prateada acorda, emerge e arqueia a cabeça sobre sua testa, olhando para frente. Experimente esse estado. Retorne lentamente à sua forma humana. Dissolva o triângulo e ore, Deus da vida, amor e misericórdia. Ilumine nossas mentes para compreender você como a verdade. Limpe nossos corações para refletir seu amor por você e por todos os outros seres humanos. Abençoe nossos passos para seguir seu caminho. Conheça os dons que você me deu. Componha-se. Respire profunda e lentamente sinta seu corpo material, sua cabeça, peito, abdômen, coxas, e sinta seus joelhos até os pés. #hashtag explicação adicional da forma arcanjo. Temos as chamas douradas vindo dos lados dourado direito e esquerdo do triângulo no chão branco quadrado. Essas correntes de fogo e luz criam as 2 asas de fogo douradas em nossa forma. Temos a luz branca vindo da parte de trás do triângulo, ascendendo através dos nossos pés até a coluna vertebral, parecendo uma tocha de luz branca brilhante. Ela se abre acima da cabeça como uma flor de lótus. De dentro da flor de lótus, uma luz prateada surge, parecida com uma serpente prateada. Temos nosso corpo irradiando luz branca.
O corpo branco como neve, as asas douradas e flamejantes, a tocha interior de luz branca brilhante e a serpente prateada que vibra em exultação representam os diferentes níveis de subconsciente, consciência e superconsciência. A parte inferior do corpo, próxima ao plexo solar, é instinto, subconsciente e consciência. Quando a tocha de luz branca passa atrás do coração, é pura emoção, um belo amor incondicional. Acendendo, torna-se pensamento puro e claro, gerando autoconsciência completa. Acima da cabeça, essa luz branca projeta um místico totalmente desperto para os reinos insondáveis da superconsciência. Então, temos uma linha brilhante de luz unindo os dois ombros. Duas linhas de luz dos ombros descem e se unem no plexo solar, formando um triângulo apontado para baixo em luz branca como a neve. No meio desse triângulo está o disco branco-rosado do coração, o berço do amor logóico, a morada do Cristo Logos. Aqui, o pesquisador torna-se um com Logos dentro de nós, Cristo enoestésia, dentro de cada ser humano e com Logos em sua onipresença. Devemos trazer o céu à terra. Esse é o curso natural das coisas. O caminho para cima, ou melhor, a avenida do nosso retorno ao lar, está muito bem iluminada, como meu pai costumava me tranquilizar em muitas ocasiões. Simplesmente temos que voltar caminhando usando nossos próprios dois pés. Hashtag as cores ao redor do símbolo da vida em diferentes mundos, mais sobre as três colunas. Como já disse muitas vezes, a vida é o ser absoluto, a vida é criação, somos nós mesmos, e vamos estudá-la macro e microcosmicamente. Não podemos compreender e perceber o ser absoluto, a vida, exceto através de símbolos. Devemos tentar fazê-lo através de nosso intelecto humano tanto quanto possível. Notamos o símbolo da vida cercado pela cor preta. Este é o símbolo da vida no mundo material. No entanto, também estudaremos o símbolo da vida nos mundos psíquico, noético e noético. Nos mundos psíquicos, o símbolo da vida não é cercado pela cor preta, mas pela cor azul celeste. Nos mundos noéticos, é cercado por uma cor amarelo canário, e nos mundos noéticos, estado, é cercado pela cor dourada. Ainda assim, o símbolo da vida permanece o mesmo em todos os mundos. Nosso símbolo da vida difere de todos os outros sistemas. Não é colorido por nenhuma superstição ou obsessão religiosa. Quando estudamos o símbolo da vida, somos atraídos para a verdade. Como mencionei acima, vemos o símbolo da vida cercado pela cor preta. Esta é nossa percepção no mundo material. É através de nosso intelecto e nossos 5 sentidos que percebemos. É por isso que vemos o símbolo cercado pela cor preta. No entanto, através de nossa intuição, veremos o símbolo da vida cercado por uma cor azul celeste nos mundos psíquicos, por uma cor amarelo canário nos mundos noéticos e por uma cor dourada em todos os outros mundos. Visualizamos o símbolo da vida de acordo com nosso intelecto e percepção humanos. Quando ele disse isso, me perguntei como as diferentes ordens arcangélicos veem o símbolo da vida. Todas as ordens arcangélicos o veem da mesma maneira? Não, foi a resposta, cada ordem o vê do seu próprio ponto de vista. Nós o vemos do círculo inferior, que simboliza a Terra, como vemos nossa Terra tendo cores verde escuro e marrom. Os anjos e arcanjos o veem de seu próprio círculo de existência. Hashtag do mundo material ao descenso do Pai. Agora, do mundo material vemos o símbolo cercado pela cor preta, o que nos dá o estado estático do ser absoluto. Um estado estático que engloba movimento sem que nada se mova, mas vemos a luz acendendo. E disse Deus, haja luz, e houve luz, Gênesis 1h03. Agora, observe bem a parte superior do símbolo da vida e observe o movimento primário, que nos dá luz. Abstraidamente, ele faz uma curva, um grande arco branco, e inicia o tremor triplo como movimento vibração-oscilação. Então a luz se torna expressão, manifestando assim luz em vários graus de vibrações e cores. Observe atentamente o centro 1 e o grande arco branco. Observamos os 5 arcos menores e os 2 semicírculos em contato com os cantos do grande triângulo divino no topo do símbolo da vida. Há 2 arcos menores à direita e 2 à esquerda, enquanto o quinto cobre o ápice do triângulo sagrado, o do Pai, e é comum tanto a expressão logóica quanto a expressão espiritual sagrada. Sob os 5 arcos, vemos os 2 semicírculos diretamente adjacentes ao ápice com o canto direito e esquerdo do triângulo divino. Assim, a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo manifesta ainda mais os aspectos multiformes e inconcebíveis da luz, a fim de descer para as esferas ou discos da criação. Aqui, podemos reconhecer a expressão tripla ou triádica em 1. Do lado direito temos a expressão superconsciente do eu logóico tocando o centro 2 com a cor amarelo dourada, e do lado esquerdo a expressão superconsciente espiritual sagrada vibrando e banhando o centro 3 com a cor violeta. Agora discernimos o triângulo sagrado no topo do símbolo da vida, que é a expressão do ser absoluto na criação. Embora seja um grande triângulo, é composto por 3 triângulos menores eretos e um quarto invertido. Esse triângulo invertido é dividido em 2 partes pelo grande caminho central do ser absoluto, ao iniciar seu curso descendente. Vemos o primeiro e primário caminho da coluna central, emergindo do triângulo invertido dentro do triângulo divino do ser absoluto. Deus Pai está descendo diretamente como Criador dos mundos.